O que fazer quando o parceiro não quer conversar sobre sexo? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E muitas pessoas fazem sexo sem intimidade. Intimidade não é sexo. Intimidade vem da palavra íntimos, quer dizer mostrar por dentro. Então, mostrar por dentro é se abrir, é falar sobre aquilo que está sentindo, né? Aquilo que está no seu mundo interno. E muitas vezes, mulheres estão insatisfeitas na experiência sexual, querem conversar sobre isso com o parceiro e não existe abertura para conversar sobre sexo, não existe abertura para construir intimidade. Então o sexo, ele acaba indo para um campo de objetificação. Muitas vezes a gente fala, né, sobre objetificação na questão em relação a sexo casual, porém tem pessoas que estão num relacionamento de anos que vivem a experiência da objetificação no próprio relacionamento, no próprio casamento, tá? E uma pessoa que está buscando conversar sobre sexo e não tem espaço para isso, é uma pessoa que pode estar vivenciando essa experiência de objetificação dentro da própria relação. Como que a gente faz para criar intimidade, né? Quando a gente vai falar para a pessoa e existe uma abertura, não existe julgamento, não existe crítica, aí eu vou me abrir. Agora, se eu quero me abrir para a pessoa e a pessoa não quer me ouvir, ou ela está me julgando ou me criticando, eu vou me abrir para essa pessoa? Não, daí o que acontece? Eu acabo me afastando. E muitas vezes na sexualidade, a mulher, ela não consegue ter esse diálogo, não consegue, né, conversar, criar intimidade com o parceiro, porém ela acha que o sexo é uma obrigação conjugal e ela vai lá cumprir a obrigação, né? Então ela acaba se permitindo ser objetificada, ser inclusive violada, porque se ela não quer, se ela não está aberta para isso, porque está faltando intimidade, porque tem pontos de melhoria onde não existe abertura para olhar, ela acaba se violando, né? Se permitindo ser violada dentro dessa situação, tá? O que fazer se o parceiro não quer conversar sobre sexo? É muito importante que a gente entenda a respeitar os nossos limites. Então, a primeira questão é, se tem algum ponto na experiência sexual que é importante para você conversar com o parceiro e esse parceiro não está aberto para a conversa, então é interessante que você também não esteja aberta para ter esse tipo de troca com uma pessoa que não está aberta para conversar com você, né? Se trata de respeitar os seus limites. Então, quando você está numa relação que aquilo que é importante para você não importa para o outro, existe uma grande chance de você estar em uma relação abusiva, né? A relação abusiva é aquela relação onde um importa e o outro não importa, como um sofá ali de dois lugares, cada um tem o seu lugar. Se um ocupa os dois lugares e o outro, que deveria ter um lugar no sofá, tá ali na pontinha ou caiu no chão, não tem o seu espaço, fica confortável para um e desconfortável para outro, né? E esse outro que vai permanecendo nessa relação, nessa situação desconfortável, ele não está sendo respeitado, mas quando ele permanece nessa situação, ele está se permitindo a isso, né? Então, é muito importante que você defina os seus limites, né? Por que essa pessoa não quer conversar com você sobre sexo? É porque ela está num momento difícil da vida, né? Então, enquanto ela estiver resolvendo isso, então durante esse período, de repente, não vai haver sexualidade, ou é importante a sexualidade para você, para a pessoa vai falar, tudo bem, né? Porque muitas vezes tem parceiro que não se importa em ter uma vida sexual e a parceira quer ter a experiência sexual, tem uma energia sexual mais alta do que o parceiro, então ela quer conversar sobre isso e de repente tem que avaliar se é um momento da vida dele ou se realmente é uma característica e o quanto que está pesando isso para você, porque depois a forma como você se sente nessa relação
ela importa muito, porque isso vai somando dia após dia. E quando você não soluciona uma questão, é um sofrimento em doses homeopáticas. E esse sofrimento, ele pode gerar algumas questões. Desde questões sexuais, como baixa libido, dificuldade para o prazer, para o orgasmo, vaginismo, a questões emocionais, depressão, ansiedade, né? Ou mesmo um câncer. Então, a gente não sabe o que isso pode gerar em você. Isso tem um custo para você. Então, você tem que muito avaliar. Você vai ficar numa relação onde não está confortável para você, né? Então, o ideal é que você exponha e, se não existe abertura, que você comece a colocar limites, sempre avaliando, né, o quanto que vale a pena ainda investir nessa relação ou não. Porque muitas vezes, se não é um momento específico que a pessoa está passando por uma dificuldade, mas tem sido, né, uma vida assim, vale a pena você parar para refletir se faz sentido essa relação, se essa relação tá fazendo bem ou se você vai ficar vivendo uma dor em doses homeopáticas. Porque muitas vezes, para a gente solucionar, para a gente colocar um limite, para a gente se posicionar, é uma dor maior, né? Porque é um enfrentamento muitas vezes, mas é uma dor maior que vai para a resolução. E a resolução, ela te tira desse sofrimento. E não ir para a resolução te mantém no sofrimento. E aí é uma escolha sua, não da pessoa, se ela vai querer se abrir para conversar com você sobre isso ou não, mas é uma escolha sua se você quer permanecer numa relação onde não existe abertura para conversar sobre sexo e o quanto que isso pesa para você, né? O quanto que isso gera sofrimento para você, ok? Bom, uma forma muito interessante de abrir espaço para conversar sobre sexualidade na relação é trazer o Tantra para a relação. Então, se você tiver interesse em aprender sobre sexo tântrico, sobre massagem tântrica, tem o meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica, onde eu ensino todo o passo a passo da massagem tântrica, do sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra, Conexão Orgástica, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!